educação financeira tem a ver com a necessidade que eu acho que é muito clara hoje no país, né? Eu fui para uma reunião ontem em São Paulo sobre investimento e foi muito interessante, porque duas das pessoas que falaram são gestores de grandes fundos no Brasil. Dois economistas, um ex-diretor do Banco Central, e eu estava ouvindo, e é muito nítido que as pessoas, um presidente de um banco internacional falando, e a conversa era, a gente precisa levar a educação financeira para as pessoas. A gente, às vezes, se enrola muito por não dar valor e saber trabalhar o dinheiro que a gente ganha, né? O trabalho dos negócios. Então tem uma necessidade grande e a ideia é realmente falar muito desse tema, né? Como é que a gente trabalha, como é que a gente entende o recurso que vem à nossa mão através do trabalho, dos negócios, de uma renda extra que você produz com alguma coisa que você faz muito bem, e a gente vai falar um pouco disso. Então, assim, eu também não tenho a pretensão de falar de tudo hoje, porque não dá. A gente ia ser tão superficial que não ia falar de nada. Então, eu escolhi hoje entrar em algumas coisas para despertar você. E você vai ver que a ideia é uma educação financeira comportamental, né? Porque a única coisa que faz diferença, de fato, na vida da gente, é quando a gente muda o comportamento. Se o meu comportamento permanece o mesmo, nada passa, nada muda. Então, por isso, a gente está falando de educação financeira comportamental, ou seja, o que vai mudar a minha realidade financeira é a mudança do meu comportamento com relação ao dinheiro, com relação ao que eu ganho, ao que eu gasto, ao que eu invisto, ao que eu guardo. Então, a gente vai falar uns 40, 50 minutos, e depois a gente pode abrir para algumas perguntas, mas a ideia é começar a instigar na sua mente, no seu modelo mental, como eu faço para melhorar a minha vida financeira? Né? Como é que eu faço para gerir melhor os recursos? Você tem recursos. É uma das coisas que a gente tem que começar a pensar hoje. Você já tem recursos. Você pode estar administrando mal, eles podem ser poucos, mas mesmo quando são poucos e bem geridos, a gente consegue uma vida melhor. A gente consegue viver melhor. Porque o que massacra muitas pessoas é estar enrolado financeiramente. Isso rouba a paz, rouba o sono, e porque às vezes você não soube lidar com a dívida e com o recurso. Né? Então a gente vai estar falando um pouquinho disso. A gente passa para isso. A pergunta que eu quero fazer e começar é: e aí, a gente tem condições de mudar a nossa condição financeira? Você acredita que você pode mudar a tua condição financeira a partir de hoje? Porque, primeira coisa, eu preciso acreditar na mudança. Se eu não consigo acreditar que a minha vida financeira vai mudar, não vai mudar. Não vão mudar posições ou posicionamentos. Eu preciso começar a entender hoje que eu posso mudar sim a minha condição financeira. Dá trabalho? Sempre. Toda mudança dá trabalho. Toda situação de transpor obstáculos, né, ou problemas, dá trabalho. Vai precisar de cada um de nós de esforço. Você vai precisar ter mais energia, vai precisar fazer mais esforço. Mas você precisa acreditar que tem como mudar sim a tua condição financeira. E eu estou falando, quem está endividado, quem acha que já chegou no fundo do poço financeiramente falando, dá para fazer uma mudança. Sempre dá. Agora, tem que trilhar o caminho certo. E uma das coisas que provoca a mudança é perseverança. A gente, às vezes, não consegue perseverar num caminho, numa direção ou num princípio. E a gente fica pulando de um galho para o outro, querendo soluções mágicas. Deixa eu falar uma coisa para você, até como financista. Não existe soluções mágicas com relação a recursos, com relação a dinheiro. A não ser que alguém bata na tua porta e seja o Silvio Santos e fala: quem quer dinheiro? Aí você fala: eu quero, aí ele dê dinheiro para você. Fora isso, não é bem assim que a vida acontece. Né? É o meu trabalho, né? O teu trabalho, é uma coisa, um negócio que você está gerindo. Então, os recursos, eles acontecem dessa forma. Ok? Para a gente
pé no chão, né? Dá trabalho mudar? Dá. Dá trabalho mudar um modelo mental. E nós temos um problema histórico no Brasil. Nós temos uma demanda reprimida gigantesca. Então, quando você... O que aconteceu? Só para a gente botar um pano de fundo mais histórico nisso. O que aconteceu quando o brasileiro se viu com mais renda? Ele poupou mais. Ele gastou tudo. E mais um pouco, porque se endividou. Aí o camarada gastou o que ele tinha, o que ele não tinha, ele parcelou em algum lugar, aquelas suaves 2.979 prestações suaves, e várias dessas. Então, na verdade, tinha igual quando você colecionava figurinha, colecionava carnê. Por quê? Porque o brasileiro é maluco? Não. Porque o brasileiro, ele tinha desejo de consumir coisas. Ele tinha aquela demanda que estava dentro dele reprimida de comprar televisão, de comprar o carro. Nós compramos geladeira nova. Foi mais ou menos isso, não foi? Está todo mundo falando assim, eu acho que eu fiz isso também. É até engraçado que você vê a pessoa falando assim, é isso mesmo, mas fica tranquilo que você não está sozinho nesse barco. Esse barco está lotado de gente. Todo mundo, de alguma forma, entrou nesse barco e se endividou muito. O problema de você estar endividado, e talvez a gente consiga falar um pouquinho mais disso, são as surpresas. Porque modelo mental, ok? Você tem gatilhos no teu cérebro que te ajudam a esquecer da lógica ou da realidade. Não, eu vou comprar em 48 vezes porque vai dar para pagar. A gente se convence, um negócio impressionante. Você fala com você, não, eu posso pagar essa prestação. Eu mereço, esse gatilho então é terrível. Eu trabalho demais, eu mereço comprar isso. Sabe, eu estou trabalhando muito, olha, tantas horas, eu chego em casa cansado todo dia, final de semana estou trabalhando. Eu mereço isso. Merece ou não merece? Você merece, o problema é eu pagar. Né? A gente não faz conta. Nós paramos de fazer conta. Então, assim, nós vivemos um ciclo de tremenda prosperidade, ou seja, havia mais dinheiro, mais abundância de dinheiro, até porque estava entrando dinheiro no Brasil, então por isso você tinha mais dinheiro no bolso. Não necessariamente porque nós geramos tantos mais recursos, mas é porque aportaram muito recurso no país para investimento e sobrou dinheiro. E aí o dinheiro, uma parte veio para o teu bolso, outra parte ficou em investimento. Você recebeu salário, recebeu bônus, recebeu um monte de coisa. Nós tínhamos quase um pleno emprego no país, e as pessoas não aproveitaram para fazer o que elas deveriam fazer. E nós não aproveitamos. Nós não poupamos nada, ou a maioria das pessoas não fez nada de realmente inteligente com dinheiro. Porque o consumo, ele não é algo puramente inteligente, ele é emocional. O consumo emocional. Tem um livro, tem uma autora americana que ela trabalha muito essa coisa do consumo pessoal. E eu uma vez falei isso aqui, esse dia eu lembrei para uma pessoa isso. E ela foi best-seller nos Estados Unidos, o livro que ela lançou, durante muitas semanas. E ela dizia algo interessante. Quando você quer comprar uma coisa, põe num papel, faz a lista e guarda na sua gaveta por 30 dias. Se depois de 30 dias você ainda quiser comprar aquilo, isso é importante para você. Alguém já tentou fazer? Eu fiz esse teste. Você já mudou de opinião, você já mudou de desejo, você já quer comprar outra coisa. Por quê? Porque a compra, na maioria das vezes, ela é emocional. Você quer ver? É só uma propaganda. Isso é antigo, mas eu gravei essa propaganda porque eu achava interessante isso. É num Chevrolet que o seu coração bate mais forte. Vai ter ataque cardíaco. Por que tem que bater mais? Porque eu sentei no carro. Você já comprou carro em agência? Um vendedor lá da loja? Primeira coisa que o cara faz com você, manda você sentar no carro. Você senta, cheiro de carro novo. Você olha aquele carro e você fala assim, é meu. Eu mereço isso. Você não está mais vendo preço, juros, você vai pagar 5 carros. Você vai pagar 5 carros, mas você merece. O problema é que a dívida vem junto com você merece. A gente vai falar de sonhos, tem a ver com isso. Então,
quando você fala assim, e aí, temos como mudar nossa condição financeira? A gente está falando de gente, de gente que nasceu pobre. E são brasileiros, porque a gente sempre fala de americano, né? Eu gosto muito de história, de biografia, então tem sempre lá o pessoal que fundou a indústria mineradora nos Estados Unidos, os bancos, mas tem brasileiro também. Tem brasileiros que nasceram pobres e ficaram ricos, alguns bilionários. E a gente vai ver que esses brasileiros, eles não são melhores que nós, eles tiveram atitudes melhores que as nossas. Muito nisso. Então, você tem o Silvio Santos, né? Que ele hoje é um bilionário brasileiro, mas ele era camelô no centro do Rio de Janeiro. O Silvio Santos já teve um serviço de alto-falante dentro da barca, para anunciar coisas. Você já imaginou, porque ele tem uma voz potente? Então ele tinha um serviço de alto-falante dentro da barca, e ele anunciava coisas para vender dentro da barca, e ele era um camelô, literalmente um camelô. E aí ele foi se descobrindo como um profissional de rádio, foi para a televisão, e ele foi aproveitando oportunidades. Agora, a gente pega e diz assim, é impossível alguém pobre ficar... Eu não quero que você tenha a ideia só de ficar rico, mas eu estou contando a história de uma pessoa que a vida financeira dela mudou. E a vida financeira de qualquer pessoa pode mudar para um nível melhor do que a que está hoje. Talvez você não fique rico, mas se você já conseguir liberdade financeira, você vai dormir melhor. Ok? Então eu não estou falando só de ficar rico, eles ficaram ricos. Nós temos ainda do Antônio Saraiva do Habib's, né, que tentou a faculdade de medicina 6 vezes. Esse camarada é bom. Perseverança. O teu sonho. E aqui tem uma coisa do sonho, a gente vai entrar melhor nisso, mas o teu sonho, ele não pode e não deve ser esquecido na primeira dificuldade. Às vezes a gente, no primeiro momento, no primeiro revés, a gente desiste do que a gente traçou para a vida da gente. Percebe que tem que ter recorrência, tem que ter perseverança, tem que ter disciplina. Isso faz a vida das pessoas melhor, quando tem um plano bem traçado, é claro, né? Se traçou uma estratégia, você vai viver melhor, desde que você consiga perseverar. E também olhando o exemplo de outros. Depois esse cara, o pai morre, ele assume uma padaria, ele não tinha dinheiro para pagar empregado, aí ele vai lá tocar a padaria, fazer pão. E aí você vê nascer o Habib's, com um faturamento aí em torno de 2 bilhões a ano. Mas começou com 2 bilhões, ele começou rico. É isso que a gente... tem um paradigma na nossa cultura, de que quem é pobre tem que morrer pobre ou perpetuar a sina da família. E não é bem isso, não é porque o meu pai foi mais pobre que eu, pobre, que eu também tenho que seguir a sina da família. Eu posso estar quebrando esse paradigma da minha história, da minha casa. Eu posso estar pensando e orientando os meus filhos para que eles consigam dar passos além dos meus. Ok? Agora, tem gente que conseguiu romper, mesmo sendo pobre? Tem. E está na nossa história. Tem o Guilherme Leal da Natura, né? Ele chegou a ser candidato a vice-presidente com a Marina, não sei se vocês lembram. E a empresa... Natura, ela já nasce com um viés muito ecológico, né? Hoje é uma das marcas mais admiradas pelos brasileiros, é uma grande marca, ele tem uma fortuna pessoal grande, mas você vai ver, 1 bilhão e 200, se eu não me engano, mas você vai ver que ele começa pequeno, ele era funcionário público. Ok? Eu estou falando de pessoas como nós, por isso que eu quero usar esses exemplos. Pessoas como eu e você. Essa é a parte importante, não tem nenhum super-homem aqui, ninguém veio de Krypton. Todo mundo nasceu aqui no Brasil, né, em alguma cidade nossa aqui. Tá? Quem mais está lá? A Luísa Trajano, eu já ouvi. É um espetáculo você ouvir a Luísa Trajano. Eu já pude ouvir 2 vezes. E ela dá um show. Agora, ela foi balconista da loja dos tios. Ok? A gente está falando de uma pessoa que foi balconista. Quanto você ia imaginar que uma balconista teria uma fortuna de mais de $1 bilhão? Que faria uma revolução nas lojas do tio. Quando você vê lá Magazine Luiza, você está falando dessa mulher. E ela tem ela dá umas palestras, né, para empoderamento feminino muito interessante. Ok? Então a gente está falando de pessoas simples, brasileiros, que conseguiram vencer.
Lembra qual é a primeira pergunta que eu fiz? E aí? A gente consegue, você acha que a gente consegue de fato mudar a nossa realidade financeira? Você acredita nisso? Porque essas pessoas só mudaram porque acreditaram. Se a gente não acredita, a gente não consegue mudar. A gente vai ficar no mesmo lugar, no imobilismo, no fatalismo, né? A gente vai acreditar que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, né? Eu tenho um destino de viver dessa forma. Eu quero dizer que não tem. E quanto mais você conhece, quanto mais você entende, e quanto mais você se dispõe a mudar, mais você consegue melhorar a tua condição de vida. Mais saltos, mais degraus você consegue subir e melhorar a tua condição de viver bem. Porque, particularmente, eu não acredito que Deus criou alguém para viver mal. Ok? Agora, Deus nos deu inteligência para que a gente use melhor os recursos que nos vêm à mão, porque sempre tem algum recurso na tua mão. Você pode dizer que é pouco, mas sempre tem um recurso que vem a você. De alguma forma. Então, o que você está fazendo com esse recurso? Você está administrando bem o pouco? Porque se você não consegue administrar o pouco, o muito não vai acontecer. A não ser na esfera dos sonhos. Mas não vai se transformar em realidade. Quem mais está lá? Eu gosto muito do Marcel. Tem um livro falando dele, do Jorge Paulo Lemann, que é o presidente da Embev, né? E ele é um dos sócios. Tem o outro, Beto Sucupira. O livro deles é muito interessante, né? Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Vale a pena ler. Agora, esse camarada bora virar já. A gente não está falando de gente que nasceu em berço de ouro, não. Aí tu pega as escolas dele. Agora, pela leitura da biografia, da história deles, eram pessoas muito comprometidas com o trabalho. E, pessoal, aqui tem um fato muito importante. O brasileiro ainda precisa ser mais produtivo. O brasileiro precisa conseguir gerar mais riqueza no seu trabalho. Nós ainda não somos um povo de tanta produtividade. A nossa produtividade média é muito baixa em relação aos europeus e os americanos. Se falar de japonês, então, a gente toma uma surra. Então, como é que você tem mais riqueza se o país e as pessoas que trabalham, elas não são tão produtivas? Então, também a gente tem que começar a pensar, como é que eu melhoro a minha produtividade, eu me esmero no meu trabalho, porque esses homens, a carga de trabalho, a dedicação deles foi muito grande para eles chegarem onde chegarem também. Ok? Então, a gente está falando de trabalho, um trabalho que gera riqueza, e uma inteligência financeira, que não é só trabalho. Eu posso trabalhar muito e nunca ficar bem de vida, porque eu não tenho inteligência financeira. Ok? Todos comigo aqui? Isso é importante a gente começar. Não é só trabalhar, é trabalhar e ter uma estratégia financeira para poder, de fato, no final, ter gerado riqueza para mim. Tá? Para nós, né, amor? Minha esposa. Casado, comunhão. Não, eu vou trabalhar para gerar para mim, para nós. 50%, 50-50, né? Então. Erros que nos empobrecem. Ou seja, erros que fazem você ficar pobre, de verdade. Põe lá para mim. Não saber quanto gasta e no que gasta. Cuidado com o supérfluo. Nós não sabemos quanto a gente gasta, a maioria. A maioria das pessoas não sabe quanto gasta. E quando chega... É engraçado, porque às vezes você atende pessoas e fala assim, eu não comprei isso no cartão de crédito. As pessoas esquecem mesmo, compram e esquecem. Eu ouço isso demais. Olha, tem uma conta aqui que não é minha. Aí a gente começa a fazer aquelas investigações na conversa. Mas olha, dia tal, lembra de alguma coisa? Eu começo a me lembrar, isso aqui, esse lugar aqui... Mas não, eu tive lá mesmo, e não foi a senhora. Você sabe quanto você gasta e no que você gasta? Porque, deixa eu falar uma coisa para você, quando a gente não dá valor ao dinheiro, eu estava conversando isso com o Jardim ontem, né? Uma pessoa que tem uma inteligência financeira aguçada, o dinheiro tem valor para ela. Olha só, eu não estou falando de amor ao dinheiro, tá? Ok? Não estou falando disso. Mas eu estou falando que você... É difícil ganhar dinheiro? Dá trabalho ganhar dinheiro? Tem que suar, né? Tem que trabalhar. Então, espera aqui.
será que eu não tenho que valorizar mais o que eu ganho? Porque a gente às vezes não tem dinheiro sobrando, mas quando fala de R$5, a gente acha que é mixaria. R$5? R$10, R$20? Pega uma pessoa com inteligência financeira, que trabalha bem os seus recursos, que você vai ver que ela dá valor às moedinhas dela. E nós não gostamos das nossas. Ok? Então, são princípios que a gente começa a mudar. Todo dinheiro que é fruto do meu trabalho, do meu negócio, ele tem o quê? Muito valor para mim. Então, na hora de gastar, eu vou gastar dando valor ao que eu estou gastando. Eu vou gastar pensando o que eu estou gastando. Eu vou fazer conta. Eu não vou comprar o carro em 10 anos, né? Estou exacerbando aqui, estou exagerando, e pagar 6, 7, 8 carros. Eu vou começar a fazer conta. Quanto é que eu estou pagando nisso? Baratinho, não vou falar de nome de nenhuma empresa, né? Mas, ó, parcela, faz em trocentas vezes. Você já viu quanto dá no final? Que talvez se você juntasse o dinheiro por 8 meses, você pagaria aquilo, em vez de pagar em 4, 5 anos? É fazer conta, a gente não faz, mas eu quero o consumo imediato. Eu antecipo o sonho, mas gera um problema. Cuidado com o teu sonho. Ah, eu também sou um sonhador, eu gosto de sonhar. Mas o sonho, ele tem um preço. E tem horas que o preço fica tão caro, tão alto a pagar, que não vale a pena realizar o sonho naquele momento. Decisões, ok? Que eu preciso tomar. Eu quero comprar televisão, mas vou pagar quantas? E se eu juntar em 8 meses? Se eu fizer força, quanto é a parcela? Eu vou comprar a televisão e vou ficar sem dívida. Como dizia o meu pai, dívida é um negócio que dorme contigo todo dia. Vai para a cama com você. E se você não estiver conseguindo pagar, ela não deixa nem você dormir. Ela fica gritando no teu ouvido. Verdade. Então, assim, a gente tem um equilíbrio aí, né? Antecipação com dinheiro de terceiro, a gente está falando aqui. Eu tenho que comprar um carro, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo. Você não tem que comprar nada. Ok? A proposta de que você tem que comprar é de quem está vendendo. Percebe isso? A proposta de que você tem que comprar é de quem está vendendo para você. Está gerando necessidade em você. Você não tem que comprar nada. Você tem que comprar o que dá para você comprar. Eu não estou falando que você, a partir de hoje, não vai comprar. Eu só estou falando que você vai começar a ter mais critérios na hora de comprar. Ok? Porque a economia vive de consumo também. Então tem que haver consumo, e você vai ver que a gente vai falar de consumo. Agora, não é um consumo desvairado, que depois você vai ter dor de cabeça, não dá para devolver, e a gente não dorme, o casamento tem problema, porque se tem uma coisa que dívida gera, é problema em casamento. Gente, é verdade, 80% dos divórcios nos Estados Unidos é por causa de dinheiro. 80% dos divórcios nos Estados Unidos é que a gente não tem dados assim tão específicos no Brasil. Mas 80% dos divórcios nos Estados Unidos é por causa de grana. O pessoal se endivida, fica sem dinheiro, fica muito... E aí quebra. O que acontece? Começa a ter problema de relacionamento com a esposa, brigar dentro de casa. Por quê? Porque faltou dinheiro, porque a dívida estava alta demais, não dava para pagar. E aí, você acha que é só no Brasil que o pessoal liga toda hora para cobrar? Liga aqui, liga lá, liga em todo lugar do mundo. O pessoal quer receber. E aí vira um inferno a vida da pessoa. E aí vem o problema dos divórcios. Então a gente antecipar sonhos é importante com sabedoria. Com sabedoria. Você está antecipando sonhos com sabedoria ou porque você acha que tem que fazer? Não sentou para fazer nenhuma conta ainda. Né? Jesus é interessante que ele diz que antes de você fazer a construção de uma torre, você se senta para ver se você tem os recursos necessários para construir. Ele não manda você começar a construir e fazer, eu vou fazer por fé. Não tem isso. Senta primeiro, vê se você tem condições de construir essa torre. Se você tiver, beleza. Se não tiver, para e pensa. Né? Então, assim, prudência no que a gente está fazendo.
os sonhos são importantes. Agora, você tem que saber quanto custa o teu sonho. Né? Aqui a gente tem pessoas de negócios, a gente tem pessoas que trabalham, né? Tem o seu emprego. Para todo mundo, tem essa questão do sonho. E ele tem um ticket de entrada, um pagamento. E você tem que saber se vale a pena. Porque depois vira pesadelo. Se a gente não mensurar isso bem, com equilíbrio, eu vou ter um baita de um pesadelo em vez de um sonho. Vamos lá? Gastar mais do que ganha. Esse é o problema. Sabe o que você e eu achava? E achava mesmo. Mas a maioria das pessoas acha que não dá para juntar dinheiro com o que ela ganha. O que eu ganho hoje... Isso é muito engraçado. Você vai conversar com as pessoas, e aí você fala de guardar dinheiro. E todo mundo fala a mesma coisa. O que eu ganho hoje não dá para eu guardar nada. Eu não ganho bem... E se você continuar nessa pegada, você nunca vai ganhar. Porque você vai estar sempre enrolado. E não é questão de valor, porque eu conheço gente que ganha muito bem e também não consegue guardar nada. Não consegue ajuntar, tem uma segurança. A gente vai entrar nisso depois. Mas você entende? O que empobrece a gente? São hábitos. São hábitos que quem pratica? Eu. Eu pratico. E aí eu acabo não tendo recursos para as adversidades. A vida tem percalços, ela tem surpresas, de todo mundo, não é assim? Aquela coisa que inesperadamente você teve que gastar. Né? É uma dívida, uma situação que aparece que você vai ter que desembolsar algum recurso. E aí a gente não está preparado, se enrola mais ainda. Isso acontece com todo mundo. Por quê? Porque nós não temos a cultura de ter um colchão, e a gente vai falar disso, de ter a cultura de guardar um pouco mais para o dia mau, para o dia que nós vamos ter problemas. E vamos ter. Ok? E vamos ter. E aí a gente precisa ter algum tipo de segurança. Vamos lá? E aqui está o colchão. Lembra? Antigamente o pessoal guardava dinheiro no colchão? Não tem essa história? E guardavam mesmo. Isso é real. Né? Você quer ver uma coisa? Só uma curiosidade. Quando eu fiz economia, eu fiz um trabalho sobre onde os bancos surgiram no Brasil. E os primeiros bancos surgem nas igrejas. As pessoas guardavam, os senhores de terra, guardavam os dinheiros. Isso é a história do Brasil, tá? O seu dinheiro, os seus recursos na igreja. Né? Porque é um lugar sagrado. E aí as pessoas guardavam parte das suas riquezas lá. E depois você tem a história do colchão e depois a história do baú. Mas você precisa disso aqui, ó. Não guardar no colchão, mas ter um colchão. Não guarde no colchão, que pode, né, pegar fogo o colchão, ou alguém levar o colchão. Mas o que eu estou dizendo é que reserva se precisa ter. Você precisa ter uma reserva. E a gente vai falar de quantas vezes é essa reserva em função da tua renda mensal. Isso você vai construir assim? Não. Você vai construir na linha do tempo. Mas você precisa construir? Precisa. Justamente pelos imprevistos, pelos imponderáveis. Né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre princípios para uma vida financeira abundante, que todo mundo quer ter e não é fácil. Primeira coisa, não é fácil. Né? Não é uma questão de pirlim-pim-pim ou Shazam ou um pozinho, não é. É uma questão de trabalho, de mentalidade, de dedicação à tua vida financeira. Deixa eu fazer uma pergunta para você pensar. Ok? Qual é o grau de importância que você atribui à tua vida financeira? Qual é o grau de importância? Eu não estou falando que o dinheiro é o máximo da vida, não. O que eu quero que você pare para pensar é, a tua vida financeira, ela impacta em todas as áreas da sua vida. Ela impacta no casamento? Impacta. Impacta na saúde? Impacta. Que quando você está endividado sem dinheiro, você fica mal emocionalmente, daqui a pouquinho somatiza e começa a aparecer um monte de coisa. Impacta na vida espiritual? Impacta. A gente fica triste, fica abatido. Onde é que não impacta? Impacta em todas as áreas. Agora, qual é a atenção que eu dou para a minha vida financeira?
de parar e pensar aonde eu estou nesse momento na minha vida financeira com qualquer idade. Porque a gente, eu sou muito novo. Nós falamos de antecipação de sonho. Vou dar um dado interessante. A gente fala em ficar milionário, às vezes, alguns falam. E aí eu só estou revendo o número, tal, falei isso aqui no sábado, mas o número é um pouco diferente, mas é milhão. Em média, o brasileiro compra carro aos 25 anos. O primeiro é média, tá? Então, assim, a gente compra com 20, com 18, tem gente que compra com 30. Com 18, com 25 anos, o brasileiro compra um carro. Tá? Em média, olhando o país. Na média, a parcela fica em torno de R$1.000. Olha a quantidade de oportunidade que a gente tem de ficar bem de vida. Mas a gente prefere antecipar sonhos. E de 25 a 65 anos você vai comprar carro. Então você está falando de 40 anos comprando, adquirindo carro. Adquirindo carro, adquirindo carro. Se você pegasse esses R$1.000 e aplicasse uma taxa real de 1% ao mês, você teria 12, não é 40, 12 milhões de reais guardados quando você fizesse 65 anos. Você seria um milionário. E a gente está falando de carro médio. Então eu não estou falando de Mercedes, BMW, eu estou falando de Gol. Eu estou falando de Palio. Você está entendendo? Eu não estou nem falando que você comprou uma Mercedes, eu estou falando que você comprou um Gol. Né? Você foi trocando. E aí no final da vida, lá no final, 65 anos, em vez de você ter 12 milhões, você tem 25 mil reais de patrimônio. Inteligência financeira. A gente diz que tempo é dinheiro, mas na verdade tempo e juros é dinheiro. Só o tempo não é dinheiro. Tempo e juros. Eu tenho que acrescentar aí, né, dentro dessa equação, os juros. Que no Brasil, o que é? Um dos mais altos do mundo. A gente tem uns dos juros mais altos do planeta. E isso precisa trabalhar a nosso favor. É isso que a gente aprende com a inteligência financeira. Os juros, em vez de trabalhar contra, começa a trabalhar a teu favor. Eu mudo um pouquinho os meus hábitos, eu começo a entender onde eu gasto, por que eu gasto, eu começo a quantificar quanto eu gasto. Pessoal, a gente falou de supérfluo. Há um tempo atrás, a economia começou a fechar e nós paramos de lanchar os domingos à noite. Na rua. Fomos lanchar em casa, é mais barato. A gente quer ir para o McDonald's, nada contra o McDonald's, né? Que bom que existe. Mas você quer ir para a pizzaria. E aí você gasta 60, 60, vamos botar 100. Aí você gasta 100, estou botando baixo. Mas são 4 domingos, são 4 finais de semana. E se você for sábado e domingo, são 200. A gente está falando de 800. No ano, são quase 10 mil reais que eu gastei em lanche. 9.600 reais. Já fez a conta? Vale a pena gastar 10 conto em lanche? Mas você já fez essa conta? Eu estou falando que a gente gastou 800 por mês, 200 no final de semana. Sábado e domingo, ok? Então, em 10 meses são 8 mil, em 12, 9.600. Você gastou 10 mil reais em lanche. Tem inteligência financeira nisso? E se você comprar para fazer em casa, você vai lanchar melhor. O queijo é melhor, o pão está mais fresco, ninguém cospe no teu pão, estou brincando. Verdade ou não é? Não, mas eu mereço. Percebe a armadilha? 10 mil reais. Aí você fala assim, se eu tivesse 10 mil reais eu casava. Você tem, só que está jogando fora. Você está jogando fora todo final de semana. Aí quando junta, você jogou 10 mil. Sério. Pensa nas outras coisas que são supérfluas. E a gente está jogando dinheiro fora. Mas por quê? Porque eu mereço. Eu vou no podrão, mas você não vai sozinho. Você vai no podrão, vai com uma meia dúzia. Vai a família toda para o podrão, sabe o que acontece? 100zinho vai ficar lá. Que a gente pede um suco, porque nós estamos ficando mais natural, né? A gente parou de tomar Guaracampo, sei lá, Guará alguma coisa, e agora a gente pede suco.
8 conto. R$ 8. Aí você compra quanto? R$ 8 você compra um saco de laranja. Eu não estou querendo quebrar ninguém que trabalha nesse ramo, não. Eu só estou fazendo conta. Não é? O cara te dá suco. Estava lá. Aí você compra um saco de laranja para casa, compra queijo, compra tudo. Deu 20. Não é verdade? Pessoal, inteligência financeira. Você faz conta, você critica. Você para pensar, isso aqui está me levando para algum lugar, além de me engordar? Que ainda tem esse problema, né? Se fosse tudo light e não engordasse, seria uma maravilha, dava até para pagar o... Mas engorda. Ok? É uma coisa simples, ó. Quando a gente fala de vida... Não, volta para onde estava, isso. Quando a gente fala de vida abundante, nós estamos vivendo mais. Não é? Nós, no Brasil, as pessoas estão vivendo mais. O problema não é... Eu tenho certeza que quando você pensa em viver mais, a primeira coisa que vem depois de viver mais na tua cabeça, eu preciso viver bem. Eu não quero só viver mais. Porque viver mais e viver mal é castigo, vira castigo. Você quer viver bem. Agora, para isso, você vai precisar de recursos. E se tem uma coisa, ninguém aqui pensa em morrer, né? Então a gente está pensando em viver, ok? E se a gente está pensando em viver mais, então viver mais só faz sentido em viver com mais qualidade de vida, mais qualidade financeira. E a gente precisa começar agora. Nós nunca tivemos a cultura de poupar para a velhice, como o japonês tem. Como o americano tem lá, desde pequenininho, ele começa a botar em bolsa. Ele tem lá os fundos dele para ele poder ter a velhice dele. Eu quero falar uma coisa para você que eu também achava que não ia acontecer comigo. A gente envelhece. Eu pensei que ia ficar garotão a vida toda. Não foi. Você envelhece. E você tem que começar a fazer conta da tua velhice. Então, eu preciso viver mais com saúde. E aí a gente tem que entrar na onda da geração saúde mesmo. Para ser menos suscetível a doenças. Porque você gasta uma grana com doença. E você precisa começar a pensar o teu dinheiro para frente. Você vai precisar dele lá do outro lado, lá na frente. Você vai precisar muito do lanchinho que você está gastando agora. Aqueles 10 mil. Agora imagina o seguinte, nós falamos de 40 anos, né? Você gastou em 40 anos quase 400 mil reais de lanche. É mais ou menos isso? Alguém faz a conta para mim? 10 mil é isso? 10 dá 100, é isso, 400 mil reais. Você gastou em 40 anos. Vai dar um pouco mais. Mas é ano já. São 40 anos vezes 10 mil. Dá 400. Dá, arredonda. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos pensar, você ficou surpreso com um ano, né? Agora, em 40 anos, se eu continuo vivendo essa vida de lanchinho, eu gastei 400 mil reais, eu torrei uma casa boa. Não, eu falo uma casa de bom padrão, mobiliada, com a sua piscinazinha e seu carrinho na garagem, 400 conto. Foi, Dala? Ok, o Dala já está querendo fazer a sua casa, que você vai começar a gastar a partir de hoje, a poupar a partir de hoje. Irmãos, pessoal, faz sentido o que eu estou falando? A gente gasta muito dinheiro com bobagem. Eu estou falando que você não vai ter um momentozinho lá, vou mostrar para você que tem. Mas não é todo momento que a gente fala assim, eu mereço. Se você quer melhorar a tua condição financeira, você tem que começar a dizer não para esse gatilho emocional que está aí dentro da tua mente, dizendo para você assim, você merece. Ok? Vamos lá. Princípios. Primeiro, segurança financeira. Aqui entra o que comecei a falar lá atrás. Segurança financeira, sabe o que é? Você ter 12 meses da tua renda mensal guardada. Segurança financeira. Se o mundo acabar, durante 12 meses, você vai ter como sobreviver. Isso é segurança financeira. É difícil? É. Mas quem disse que ia ser fácil? Eu não estou trazendo nenhum passe de mágica. A vida real aqui. Segurança financeira
é você ter 12 meses da sua renda atual guardados. E na renda fixa. Não é em ações e não sei o quê, né? Derivativo. Não, não. Eu estou falando de você ter um bom fundo de renda fixa, ter um pedaço da poupança. Pessoal, botar dinheiro na poupança não é pecado, não. Tem um pessoal dizendo que é, mas não é, não. Vale a pena quando você... É o dinheiro do curto prazo. Eu quero sacar imediatamente. Um pedacinho que fica na poupança que está disponível a qualquer hora. Ok? Porque às vezes você aplica num negócio muito sofisticado e na hora de desmobilizar o recurso, você perde porque sacou antecipado. Então, o dinheiro que você vai colocar aqui na segurança financeira, esse dinheiro é de curto prazo. É um dinheiro de renda fixa, de poupança, que você pode mexer nele a qualquer hora e não ser prejudicado no pagamento de juros, ok? Então, agora, a pergunta que a gente precisa fazer é, você está fazendo isso? E a resposta que vem na mente é, cara, eu não tenho dinheiro nem para pagar o que eu tenho que pagar, quanto mais para guardar. A gente pensa isso. É verdade. Mas se você continuar pensando dessa forma, você nunca vai guardar. Guardar dinheiro é uma questão de atitude. Recebeu, guardou. Olha, os bancos têm um negócio muito interessante lá, que são as aplicações automáticas. Faz uma para você na poupança. Eu tenho uma no meu lá, todo dia tal lá, o banco vai lá e pega o dinheiro e aplica, eu nem vejo. Porque se deixar lá, eu vou gastar. Então aplica direto, já está lá, já comandei, e ele aplica todo mês aquele dinheiro. Está lá, deixa guardar. Eu preciso disso para mim. Agora, o que eu não posso, e aí esse é um pouco do nosso problema, a gente tem uma verdade que precisa ser reescrita, que é essa coisa de que eu não ganho para poupar. Você vai ganhar 10, 15, 20, 30 mil, você não vai ganhar para poupar do mesmo jeito. Você quer ver uma coisa? O que você fez com o teu primeiro salário? Quem já teve o primeiro salário aqui? O que você fez com o primeiro salário? Você poupou? Cara, eu lembro até hoje. Está todo mundo rindo. Você gastou tudo. Eu fiz a mesma coisa. Eu lembro até hoje, eu ganhei o primeiro salário onde eu trabalhava, e eu fui para a Mesbla. Fui comprar casaco para mim e para o meu irmão, fiquei saindo mais feliz do que pinto no lixo. Estou dando um casaco, me lembro até hoje, eu chorava comprando casaco para meu irmão. Podia ter guardado. Não, nada contra o meu irmão, mas já comecei errado também. É sério. Pensa no teu primeiro salário, o que você fez? Olha, você tinha lista. Eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, eu tenho que comprar aquilo outro, eu tenho que comprar não sei o quê. Você saiu, pegou o dinheiro já com a lista pronta para gastar. Não é assim, pode ser que você está fora da curva, tá? Se não aconteceu com você, você já está no excelente caminho. Mas o que acontece com a maioria, acontece. A gente já está com a lista aqui pronta na cabeça para gastar o dinheiro. É isso que eu estou falando. A gente não começa poupando, a gente começa gastando. E aí depois a gente não cria a cultura de poupar. Pessoal, você pode poupar quanto por mês? Quanto é que você pode poupar por mês? Porque gastar você já sabe. Você já está... O salário não chegou na tua mão e você já esquadrinhou, já destrinchou o salário. Vou comprar isso, vou pagar aquilo, vou fazer aquilo outro, mas não tem lá poupar. Como é que eu vou ter segurança financeira sem guardar dinheiro? Vivendo do mês. O dia que o imprevisto acontece, te quebra. Não é assim? O dia que surge o imprevisto, você tem que pedir dinheiro emprestado a alguém, tem que usar cartão de crédito, cheque especial. E aí depois, a história a gente já sabe o final. Não é? A gente tem que começar a pensar, uma coisa, não faça dívidas que você já sabe que não pode pagar.
Ou que não sabe como vai. Não, Deus vai ajudar. Vai não. Vou falar para você, Deus não entra nesses rolos nossos. Não, Deus vai ajudar. Não põe Deus nisso, tira ele dessa equação, por favor. A gente faz a bobagem e ainda põe Deus na bobagem com a gente. Deus não vai ajudar. Deus assina a nota promissória junto com a gente. Não rola. Não faz. Se você não tem como pagar, não compre. Não faça. Você vai dar graças a Deus porque você não fez. Ok? Porque depois que você faz, você vive um inferno. Então não vale a pena. Você perde a tua saúde com esse negócio. Né? Vamos lá. Independência financeira. Deixa eu fazer uma... O que é independência financeira? É ser rico? Você acha que se você for rico, você tem independência financeira? O que vocês acham? Hã? Isso aqui é algo, primeiro, a gente não chega na independência financeira sem antes passar pelo degrau da construção de segurança. Ok? Aí eu quero ter independência financeira sem antes fazer lá a minha segurança, o meu colchão de segurança. Né? São passos, percebe? Você está tomando passos. O primeiro deles é ter segurança, é formar um colchão de segurança para você. O segundo é sim independência financeira. Independência financeira é quando você consegue sobreviver sem trabalhar e pagar as suas dívidas. Uma pessoa que tem uma aposentadoria de 2, 3, 4 mil reais e ela consegue ter uma dívida, um custo de vida de 2 mil e sobra 1.000 ou 2 mil reais, ela já tem independência financeira. Ela não é rica, mas ela hoje paga o que ela tem que pagar e ainda sobra dinheiro. Independência financeira. Ok? Então assim, olha só, estou falando de passos que a gente toma para ter uma vida abundante. Eu preciso provocar a minha independência financeira de alguma forma. E a gente vai ver como. Né? Então eu estou colocando algumas coisas que daqui a pouco eu explico o porquê e como faz. Mas esse é o segundo passo que eu tenho. Está vendo? Está quitado, não tem dívida. E o que ele está vivendo, assim, o dinheiro que ele ganha ainda sobra para poupar, para guardar. Ele paga o consumo dele, a sobrevivência dele está garantida e ele ainda guarda alguma coisa. Ok? A gente precisa começar a pensar que o nosso dinheiro vale muito para a gente gastar de qualquer forma. Lembra do lanche? Lembra do lanche que você vai começar, toda vez que você for comer um podrão, agora você vai olhar e falar assim, eu podia estar ficando rico aqui, estou gastando dinheiro. O dinheiro que eu ia ficar rico, eu estou comendo. Lembra do podrão. Vamos lá. E liberdade financeira. Pessoal, isso aqui é interessante. Porque sabe quando você alcança a liberdade financeira? Quando quem escolhe o que você vai comer ou comprar não é o seu dinheiro, é você. Isso é legal de entender, né? São estágios que nós podemos chegar, ok? Você acredita nisso? Lembra da primeira pergunta? Você acredita que a tua condição financeira pode mudar? Porque se você não acreditar, você está ouvindo um negócio que não vai servir para você. Aqui a gente está pensando o seguinte... e quem vai no restaurante olha o cardápio? Qual é a primeira coisa que você olha no cardápio? Hã? Pensei que isso era só eu. Você vai num restaurante, aí você pede o cardápio, aí você bate... É sempre aquela coluna do lado direito que você olha primeiro. Quanto custa? É o japonês, né? Quanto custa? Né? Você vai lá olhar. Depois você adequa o teu desejo de comer no restaurante, a tua capacidade de pagar a conta. Aí você vê o que você vai comer. É mais ou menos isso. Liberdade financeira não é que você vai torrar dinheiro, mas você pode entrar lá e escolher o que você quer comer sem olhar o preço. Aonde você quer morar sem olhar o preço. O carro que você quer ter sem olhar o preço. Agora, percebe que tem 2 estágios antes? Eu construí isto. Não caiu de paraquedas, a não ser que morra aquele tio, aquela tia milionária e você receba aquele telegrama, querido sobrinho, morri, deixei tudo para você. Maravilha, se acontecer, mas não é assim que a vida acontece, né? Seria fantástico, mas não é. Então a gente vai ter que construir liberdade financeira.
E quando é que você começa a construir a liberdade financeira? O que você acha? Quando é que você vai começar a construir a liberdade financeira? No teu primeiro salário. Ah, mas eu entrei atrasado na corrida. Tudo bem, o negócio é não deixar de correr. É não deixar de entrar na corrida. É não deixar de começar a acertar a tua vida financeira a partir de hoje. Ok? A partir de hoje eu começo a tomar um posicionamento. Lembra? Educação financeira comportamental. Então eu começo a mudar o meu comportamento hoje. Por quê? Porque eu estou vendo, estou aprendendo. E só faz sentido na minha vida o que eu aprendo e pratico. Senão vira teoria, não adianta de nada. Por isso que também não quero falar tanta coisa, porque o interessante é você absorver algumas coisas hoje, para a gente depois continuar falando em outro momento. Mas são 3 princípios, que eles são construídos um após o outro, para que em algum momento da minha vida, eu tenha liberdade financeira. E não como milionário, porque você pode ser uma pessoa próspera, que entra no restaurante e pede uma boa comida sem olhar o preço. Necessariamente eu não preciso ser milionário para isso. Ok? Mas eu construí ao longo dos anos a minha liberdade financeira. Como? Fazendo a minha segurança financeira, depois trabalhando, né, a questão da acumulação, que a gente vai falar um pouco disso, e aí a gente trabalha o finalzinho lá com a liberdade financeira. Ok? Vamos lá? Como se prospera, ou como prospera? Como é que você vai fazer isso? Para prosperar, para caminhar nessa estrada de um conhecimento financeiro que te leve a resultados reais para a tua vida. Vamos lá? Aqui, ó, tem umas coisinhas para a gente começar a trabalhar. Renda principal é o teu salário, ou o teu negócio. É a tua renda principal, da onde você tira o dinheiro imediato da tua vida, ok? Dê valor a isso. Pessoal, a gente às vezes valoriza muito pouco o salário que a gente ganha ou a remuneração que a gente tem no nosso próprio negócio. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. O salário do vizinho é melhor, o negócio do vizinho é melhor, tudo. A gente tem que parar com isso. Comece a ser grato pelo que você tem. Comece a ser grato com a renda que você tem. Comece a ficar contente com o que você já ganha. A gente às vezes não para pensar nisso. E se essa renda não acontecesse? E se esse salário que eu acho que não é o melhor, não acontecesse? E se a remuneração do meu negócio não acontecesse? Como é que estaria a minha vida? Então, a gente tem um princípio de valorizar a renda principal da gente. Vamos lá. Renda extra. Quem quer? E aí, a gente precisa começar a moldar um pouco isso. Nós nos acomodamos, em alguns momentos, com a nossa renda principal. Você quer ver uma coisa? O brasileiro vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para a Austrália, vai para não sei aonde. Aí chega lá, o camarada fica rico. Por quê? Já parou para pensar? Será que tem tanto dinheiro nesses lugares? Ou será que esse camarada que está indo para lá, ele está trabalhando em 3, em 4 empregos? O cara vai lavar louça, vai cortar grama, ele vai pintar a casa, não é assim? Ele vai fazer 3, 4 atividades, tem que ficar rico. Aí eu moro aqui, sabe o que acontece? Eu me acomodo. Porque sábado, domingo, eu quero o quê? Por quê? Porque eu mereço. Percebe? Você vai ficar rico. Qualquer um que for para lá e começar a trabalhar, vai ficar rico. Mas e se trabalhar dessa forma aqui com inteligência? E acumular? Porque, ó, conversa com as pessoas que foram, que você vai ver o seguinte, elas acumulam. O camarada não vai para lá para gastar. Ele vai para lá para ficar rico. Então ele guarda. O camarada, é verdade. Eu converso com as pessoas que viajam, estão morando lá, e você também deve conhecer algumas pessoas assim.
E você vai ver que as pessoas vão ter 3, 4 empregos e vão começar a guardar o dinheiro para voltar para o Brasil numa outra condição de vida financeira. Aí eu estou aqui no Brasil e às vezes eu posso ter mais de uma atividade e eu não tenho porque eu mereço descansar. Então, por isso ele enriquece e eu não. Não é o problema só do país. É o problema também da minha disponibilidade de gerar novos recursos. Eu ouvi a história de uma senhora que uma pessoa começou a ajudá-la na educação financeira, ela é empregada doméstica. Todo mundo aqui tem uma aptidão para fazer outra coisa. Você é bom em outra coisa, não é só no que você faz no teu emprego. E aí, a pessoa que estava ajudando essa senhora, empregada doméstica, zero de problema com isso, tá? E aí, a pessoa falou com ela assim, o que a senhora sabe fazer de bom? E ela disse, eu faço doce. Renda extra. O que ela começou a fazer? Doce. Em 3 ou 4 meses, com a ajuda da patroa, do pessoal, ela estava ganhando R$ 1.800 a mais de renda. Renda extra. Vamos fazer conta? A gente está falando de 18, R$ 21.600 a mais no ano de renda. 20 mil reais a mais de renda. No seu orçamento faz diferença? Começa a vender doce. Você entendeu? A gente quer ganhar mais sem trabalhar mais. Não vai rolar. Essa é a coisa que a gente tem que entender. Em algum momento você vai precisar sair da tua zona de conforto para produzir mais, para gerar mais riqueza para você. Para em algum momento você ter liberdade financeira. Isso acontece lá na frente, não acontece no começo. A liberdade financeira, a não ser que você tenha sobrenome bacana. Abravanel, falamos dele, né? Aí a liberdade financeira começa na hora que você nasce. Setúbal, votou no pessoal do Hermínio de Moraes, ou Debrecht, entendeu? Essas coisas assim básicas. Se você nasce com esse sobrenome, a liberdade financeira dá a luz junto com você. Nasceu com liberdade financeira, mas se não é esse o teu caso, você vai ter que ralar. Verdade, não tem jeito. Meu sobrenome é Frutuoso. Não tem ninguém bilionário no país com esse nome. Eu já procurei, mas não tem. Então, vamos fazer. Eu vou ter que ser o primeiro. Vamos lá. Renda passiva. Pessoal, lembra da escada? Primeiro degrau, segundo, terceiro. Então, eu começo com a minha renda fixa, a minha renda principal, e aí o meu trabalho, eu valorizo isso, ok? Eu sou muito bom no que eu faço, eu valorizo o meu emprego, o meu negócio, eu começo a gerar renda extra, e aí com a minha renda que está sobrando, eu começo a investir. Renda passiva. Renda passiva é aquela renda que você aplica, e não é só mercado financeiro, e ela gera para você uma renda extra. Você está entendendo? Você não está fazendo nada e aquele bem, aquele ativo que você tem, ele começa a gerar renda para você. Então, você pode ter 3 tipos de renda na sua vida. Dá trabalho? Dá. Dá trabalho para gerir. E aqui tem uma coisa que eu queria usar uma brincadeira. Você precisa aprender a gerar e gerir. Ok? Porque eu também posso ter as 3 rendas e ser um duro. Porque eu torro tudo que eu ganho. Meu negócio é consumo. Então eu vou ter renda principal, renda extra, a passiva eu não vou ter, porque eu não investi nada, e eu vou trabalhar igual um louco, e tudo que eu trabalhei, que gerou receita para mim, eu gastei. Eu comprei uma roupa nova. As mulheres, toda semana no cabeleireiro, isso aí. Mas você entende, né? Aí é um sapato novo, a gente tem um terno, quer uma camisa, quer não sei o quê, e você está ganhando mais, mas você não está guardando mais. Você está gastando. Como é que vai ter a renda passiva? Pessoal, independente da tua idade, ok? Comece hoje. Comece hoje. Saia daqui pensando quanto é que você vai... Eu vou falar
eu vou dar para você um percentual da tua renda que você deveria guardar no final. Mas saia daqui para guardar alguma coisa. Vamos lá. Construção da vida financeira. Primeiro, lembra que eu falei de não antecipar sonho? Mas você tem que ter sonho. Ok? O que te faz, o que te motiva é sonhar. Agora, da forma correta. Agora, pensa bem, sonhar está junto lá com o primeiro degrau, que era o quê? Ter segurança financeira. Eu tenho equilíbrio entre o que eu guardo para minha segurança e o que eu sonho fazer. O sonho faz parte da vida. Você precisa sonhar com coisas melhores para você. Essa boa ambição leva a gente a progredir. Eu só não posso ser um louco. Eu não posso não ter sabedoria com essas coisas, ok? Vamos lá. Acumular é o que a gente está falando lá no segundo tópico lá. Ou seja, eu estou começando a guardar mais recursos. Eu estou começando a ter recursos para o futuro. Eu começo a pensar nisso. Eu hoje tenho uma vida financeira equilibrada. Eu tenho liberdade financeira. Está ali em acumular, ó. E desfrutar, que eu tenho liberdade. Eu tenho liberdade e eu vou desfrutar. E aqui deixa eu falar uma coisa para você. A gente vê muito isso em filme, as pessoas, e ouve também em alguns documentários, que as pessoas de alguns países, na terceira idade, ou lá com seus 50, 55, 60, 65 anos, começam a fazer o quê? Viajar. O que elas estão fazendo? Desfrutando. Mas com certeza passaram pelo período da acumulação. A gente às vezes sonha com essas coisas, mas a gente não está produzindo acumulação. Então, como é que eu vou chegar para desfrutar se eu não acumulei? Aí eu vou desfrutar com dívida. Vou me enrolar de novo. Você pode desfrutar com dívida? Pode. Você só vai se enrolar. Ok? Então a gente acaba não ficando tão feliz. É muito melhor você desfrutar com o que você acumulou. Vamos lá? Como começar? Então, você ganha lá R$1.000, ok? Aí vale, isso é um percentual. 50% disso é para tuas contas. Tá certo. E você vai falar que não dá para fazer. E esse é o dilema que a gente vai ter que encontrar aqui a resposta. Né? 50% são minhas contas, é a minha vida natural. Eu tenho que fazer compra para casa, pagar luz, água. Eu dei R$1.000 aqui como exemplo para ficar exato. Vamos lá. 20% é consumo. Você pode consumir. Você pode comprar uma roupa nova. Você pode comprar algo para você. Agora, você não pode torrar todo o dinheiro nisso. Tem que ter uma estratégia, uma estrutura de gastos bem definida. Ok? Eu tinha uma pessoa no banco que ela trabalhava comigo e ela falava que toda vez que estava estressada, ia para o shopping. E torrava o cartão. Isso acontece com as pessoas? Acontece, é a Vera. A pessoa vai para o shopping e descarrega no cartão. 30 dias depois, vai ter que arrumar outro cartão. Porque está estressada com o primeiro. Porque dívida estressa. A conta vem, não tem jeito. O pessoal do cartão de crédito é insistente. Vai bater na porta com a fatura. Tem jeito. Pessoal, dá trabalho, mas a vida fica melhor. É um pouco disso que eu estou falando hoje aqui para nós, né? E vamos lá. E 30% você investe. Esse é o melhor dos mundos, tá? Eu estou falando do mundo perfeito. Ou seja, eu amadureci tanto que eu consigo enquadrar a minha renda nisso aqui. Eu tenho tanta inteligência financeira funcionando a meu favor, porque deixa eu te falar uma coisa, a inteligência financeira no Brasil funciona para poucos. São justamente os que se beneficiam disso. E precisa funcionar para mais pessoas. Pessoas comuns como nós. E para isso, ele está lá nos 50%. Pergunta boa, tá? Onde é que entra o meu dízimo nisso, nos 50%? Pode entrar nos 20% também, se você quiser. Só não pode entrar nos 30% que você vai investir. Bacana? Né?
Tem que entrar em algum lugar. Se você for fiel, vai entrar em algum lugar. Mas aí entra, não onde eu vou investir. Entra onde eu vou consumir ou gastar. Mas entra. Vamos lá. E aqui, eu sempre uso essa frase aqui e no meu trabalho. E é uma frase de Einstein. Loucura é querer resultados diferentes, fazendo tudo exatamente igual. Isso é loucura, isso não tem inteligência. Não, eu quero mudar a minha vida financeira, mas continuo fazendo a mesma coisa. Isso é loucura, não faz sentido. Para eu ter novos resultados, eu preciso ter novas atitudes na minha vida. E pessoal, deixa eu dar um dado para você. A CEPAL fez um estudo no Brasil. Você sabe onde mais a gente desperdiça comida? Você tem ideia? São nas comunidades. 30% é o desperdício de comida. CEPAL, tá? Está nas comunidades. Nós desperdiçamos muito. Você entendeu? Nós desperdiçamos muito, nós damos pouco valor ao nosso dinheiro suado. É isso mesmo. Precisa fazer conta melhor. Ah, eu vou lanchar, vai, mas vai sabendo que você está gastando 10 mil por ano em lanche. 400 mil em 10 anos. Em uma década você comprava uma casa. Se você pegasse aquele... E ó, eu estou fazendo conta sem juros, hein? Eu estou fazendo 10 anos aí a juros zero. A 0,5% ao mês eu te garanto que você tinha uns 600 conto lá, pelo menos uns 500. 40 anos, né? Ok, mas faz... Eu estou falando, faz a juros. Não, em 10 anos... vai dar 10. Em 40 anos... Não, eu estou falando do lanche. Estou falando do lanche. Em 10 anos eu gastei 10 mil, para fazer a conta 9.600, 10 mil. Em 40 anos eu economizaria 400 mil, para fazer a conta zero. Só que se eu botasse juros nisso, ok? Se eu colocar juros de 0,5% ao mês, gente, a coisa mais simples que nós falamos hoje aqui é essa, do lanche. E que todo mundo aqui de alguma forma faz. E eu não estou falando para você quebrar o garoto nem o McDonald's, não. Eu só estou falando para a gente fazer conta. E aí, ó, o cara mais inteligente dos últimos 100 anos, ele está falando uma coisa simples para nós. Sabe, significa, assim, ó, facilitando, atitudes iguais, resultados iguais. Ponto. Se eu não mudo a atitude, eu não mudo o resultado. Em qualquer área da minha vida, inclusive na financeira. Quem é o responsável pela minha vida financeira? Eu. Não é o país, não é o Bolsonaro, não é. Sou eu. Enquanto eu não assumir para mim que eu sou a pessoa que gasta o meu dinheiro, então o culpado de não ter dinheiro sou eu vou continuar tendo problema. Não é inflação, porque você sabe, nós estamos vivendo um período muito interessante no país, falando de economia. Nós nunca passamos um período tão longo de juros baixos e inflação baixa. Você sabia? Então, isso para um país é interessante. Você tem juros baixos, que para nós essa taxa é baixa, e não dá para baixar mais, mas eu creio que dá para, no futuro isso vai acontecer. E nós temos uma inflação muito baixa. Isso é novo para nós, em história econômica. Nós sempre tivemos o país muito desequilibrado nessas duas pontas, ou de inflação ou de juros. E a gente está vivendo um momento diferente, que tem tudo para, se algumas coisas acontecerem, o Brasil acertar de novo o rumo. Né? Agora, o Brasil melhorando, você vai gastar mais de novo? Vai mobiliar a casa de novo? Ou você vai botar dinheiro no investimento? É disso que a gente está falando aqui. Ok? Vamos lá. Eu queria... Bom, eu terminei o que eu ia falar. Que horas tem? 9. Alguém quer fazer alguma pergunta? Umas 3 ou 4 perguntas, se alguém quiser. Fala. Depois que veio esse período de crise no nosso país, muita gente começou a olhar muito para determinados investimentos que não se ligavam. Por exemplo, hoje em dia qualquer um sabe que é um, mas a maioria sabe que ouviu falar Tesouro Direto, CI, e assim por diante. Do seu ponto de vista, do mercado financeiro, qual seria o melhor investimento para eu fazer hoje? Então,
eu acho que melhor que o Tesouro Direto é LCI ou LCA. E vão vir mais coisas aí chamado CRI e CRA, que também, tudo aquilo que for campo, né, ou seja, tem a ver com agricultura, e tem a ver com casa, LCI, LCA, CRI e CRA. Tá? São investimentos que têm o lastro em operações ou na casa, né, financiamento habitacional, ou no campo. A gente está falando da agropecuária. Tá? Eles são isentos de imposto de renda. Ok? E vale a pena a gente estar olhando esses investimentos. Outra coisa boa para olhar, fundo imobiliário. Tá? Fundo imobiliário. Se colocar os juros de 0,5% da poupança, o lanche sai a R$1.209.000 em 40 anos. 1 milhão, né? Da poupança, ok? O Gala fez a conta. É o pior dos juros que tem, é o da poupança. Se a gente botar a poupança no lanche, guardar e aplicar na poupança, dá 1 milhão. Ok? Pessoal, falei, respondi? Então, assim, vem alguns investimentos, já virou milionário, só deixando de lanchar, emagreceu, ficou fitness. Vem alguns investimentos muito interessantes, aí também tem a ver com inteligência financeira. Né? Eu falei da LCI, LCA, o CRI, o CRA e os fundos imobiliários. Nós temos uma cultura de imóveis, herdada dos portugueses. Então, assim, nós gostamos de aluguel. No Brasil, as pessoas gostam de ter aluguel. Uma alternativa ao aluguel, não é que eu vá, mas uma alternativa ao aluguel são os fundos imobiliários, porque você compra uma cota e começa a receber pedaços do aluguel. Tá? Então, também vale a pena. Mas não deixe de ter poupança também, que a poupança para o dia a dia ela ajuda. Não é que você vai botar todo o teu dinheiro lá, mas um pedacinho você coloca, porque é rápido de mexer com a poupança. Você precisa para um sufoco, vai na poupança. Dói menos na hora de sacar. Ok? Mais alguém? O aluguel não precisa ser necessariamente de imóvel. O aluguel não precisa ser necessariamente de imóvel. Ele pode ser aluguel de veículo, por exemplo. Pode. E ele traz uma renda passiva direta. Pode. Mais rentável, proporcional ao investimento. E dá dor de cabeça como imóvel. O problema todo é a legislação, que está para mudar. Esse pode ser o problema. Como é que eu vou mitigar a mudança da legislação do bem, o carro? Entendeu? Esse pode ser o senão aí. E quando você fala do fundo imobiliário, ele já tem mais garantias com relação a isso. Já tem uma legislação fixa. Hã? Pois é, tem que ter uma grana boa para criar um fundo. Mas quem? Essas criptomoedas, Bitcoin, está aí na moda, você acha que vale a pena e você acha que isso é seguro a longo prazo? Isso vai vingar ou a tendência é isso quebrar? Olha só, eu tenho um pouco de dificuldade, tá? Eu acho que é muito instável, é a minha opinião, mas tem gente que está ganhando dinheiro com isso, então é uma opção muito pessoal, tem algumas coisas que têm maior risco. Então é muito pessoal, como é que eu vou entrar nisso? Eu tenho que ter conhecimento desse mercado, é um mercado novo, que a gente precisa estudar melhor. Quando eu estou falando aqui de alguns investimentos, são investimentos que, em todo o mercado financeiro, eles são comuns. E tem uma legislação muito clara, tem pontos, alças de segurança muito claras. Por exemplo, alguns fundos, alguns investimentos, você vai ter a garantia do fundo garantidor. Então, até 200... E é uma coisa interessante para a gente entender. As pessoas pensam que a poupança é garantida pelo governo. Não é. Então, assim, existe uma coisa, uma empresa que foi instituída pelos bancos, chamada Fundo Garantidor, tá? FGC, de crédito, aí no caso de investimento. E até R$250 mil por CPF, por instituição, a poupança está garantida. Como também algumas outras modalidades de investimento. Então, não é o governo que garante a poupança, isso é mito. Porque se eu tiver 500 mil numa instituição e ela tiver problema, eu vou perder 250. Porque só 250 mil é garantido. Ok? Então, por isso que eu estou falando, tem coisas que estão mais... Para a gente que está começando, vale mais a pena. Aí você se aprofunda em conhecimento, aí você pode entrar. É a mesma coisa que aplicar em ações. A gente aplica muito pouco em ações, mas a gente também tem muito pouco conhecimento do mercado de ações no Brasil. É ínfimo o número de pessoas que aplicam na Bolsa de Valores no Brasil. Deveria ser muito maior. Mas aí precisa o quê? Conhecer. E nós, aqui tem uma coisa importante.
nós temos preguiça de aprender algumas coisas. Então eu quero ganhar mais dinheiro sem aprender a ganhar mais dinheiro. O mercado financeiro tem boas opções sim, mas eu tenho que entender, eu tenho que ter... Alguns gerentes estão muito especializados, eles podem ajudar muito. Então, buscar conhecimento com essas pessoas, conversar, para entender onde eu vou botar dinheiro. Todo investimento ele tem risco. Uns mais, outros menos. Mas não existe investimento. Aliás, o menor risco do mercado, Tesouro Direto. Mas hoje a rentabilidade dele não está tão boa. Já foi muito melhor. Tem pouco dinheiro para investir. Você acha que essa pessoa é melhor tentar investir em alguma renda passiva, como Tesouro Direto, essas coisas? Ou é melhor usar o dinheiro dela para empreender em alguma coisa, tentar vender um produto? Então, riscos diferentes. Empreender, eu tenho o risco do insucesso. Ok? Então, assim, estatística. Né? O Sebrae tem uma estatística de 2 anos. Então, assim, 80%, 90% das empresas, elas não vão bem em 2 anos. Muitas acabam. A gente teve agora um processo da Receita cancelando CNPJ, de muito MEI. 220 mil, mas cancelou muito. Por quê? Porque tiveram um problema. Então, todo empreendimento tem uma taxa de sucesso e uma taxa de risco embutida nele. A diferença é, eu tô disposto a correr o risco do empreendimento, da empresa, né, do negócio, ou eu quero um risco mais aceitável, lá no investimento tradicional, mas ainda ganhando um pouquinho mais. É uma escolha. Mas assim, nós somos um povo empreendedor. O número de pessoas que abrem empresa todo ano é gigantesco, mas o número que também fecha é gigantesco. É porque a gente nós sabemos empreender e não sabemos fazer gestão. O Sebrae tem cursos muito bons mesmo, de gestão. Online. Vale a pena aprender, ok? Aí é que eu falei, gerar e gerir. A gente às vezes não sabe gerir. E aí o risco aumenta. Porque eu não sei gerir. Na verdade, a renda extra você está gerando com uma nova atividade. Esse dinheiro pode ser carreado para o investimento. Entendeu? Por exemplo, todo o recurso da minha renda extra, eu vou investir. Você pode fazer isso. Mas a renda extra é uma atividade que você não tem hoje. Se eu quiser iniciar eu quero esses 30%. Não, esses 30% aqui é investimento de acumular, de guardar. Esses 30% de investimento é para guardar. É para você acumular. Então, aí a gente está falando da renda extra. Por exemplo, eu quero começar um novo negócio, tá? Mas a minha renda já está contada ali. 50 é o consumo normal, 20 é os meus gastos que eu quero comprar uma roupa e 30 eu estou investindo. O que eu faço? Eu vou começar uma renda extra, uma atividade nova, para que com esse recurso eu consiga, de repente, entrar num novo negócio. Pode. Aí é você não mexer, a ideia seria você não mexer no que você vai investir, porque é isso que você tem para o futuro. Sempre investimento você está plantando para o futuro, nunca para o presente. Eu estou abrindo mão de um consumo imediato para qualidade de vida no futuro. Seria aquela lista que você poderia colocar? Sim, aquela lista de coisas que eu quero consumir, eu vou pagar com os 20% que eu botei lá. Ok? Eu não fiz a minha lista, quero comprar isso, comprar aquilo outro. Esses 20%, eu vou pagar essa lista. Então, por isso que é bom o quê? Eu realmente preciso do que eu estou comprando? Pessoal, tem um dado muito interessante, que não é do Brasil, é de fora, né? Geralmente, quem faz muito a estatística é o americano. O que as pessoas compram de coisas que elas não vão usar é um absurdo. Não tem? Você liga a televisão, compre agora e não sei o quê, faz chover e pinta a sua casa sozinho. Você não precisa mais, não tem um negócio na televisão? O cara fala com tanta emoção que você quase entra dentro da televisão para pegar o produto. Aí, quando chega em casa, sabe o que você faz com aquilo? Nada. Quem aqui já comprou esteira? Só eu?
Vendi pro ferro velho. Comprei uma esteira. Gente, comprei uma esteira. Falei, Lília, agora vai, Lília. Comprei uma esteira maravilhosa. Falava com você. Sabe, aquela da NASA. Virou cabide. Depois eu enchi o saco. Falei assim, vou vender esse troço. Vendi pro ferro velho. Aliás, acho que eu nem vendi. Acho que eu dei pro ferro velho. Para eu ficar, pega aquele negócio lá em casa. Só passo vergonha com aquilo. Todo mundo pega. Quem usa? Ninguém. São essas coisas que a gente torra o dinheiro da gente, que a gente não precisa ter. Você precisa ter o que você está comprando? Essa é a pergunta, para a gente parar de comprar bobagem. Ok? Tem muita coisa que é só impulso. Ok? Mais alguém? Pessoal, vamos lá. Eu queria agradecer a presença de vocês. Qual é a ideia desse projeto nosso? É ajudar a comunidade da gente, não só a igreja local, mas ajudar a comunidade. Como é que a gente pensa a vida financeira da gente melhor? Não deu para entrar num monte de coisa aqui, tem muito assunto para falar de vida financeira. Eu quero trazer uma palestra sobre empreendedorismo. Como é que eu começo um negócio? Como é que eu banco esse começo? Como é que eu mitigo? Como é que eu vou mitigar os problemas do meu negócio ou a insolvência dele? Como é que eu trabalho para ele ter sucesso? São coisas que a gente quer fazer para o futuro, né? Mas, principalmente, trazer cultura, trazer conhecimento financeiro para nós vivermos melhor. Nós podemos viver melhor. Eu acho que é muito disso que a gente quer passar, né? São princípios muito básicos, mas que todo mundo, de alguma forma, se viu ali, ou gastando demais, ou não poupando, ou dizendo assim, eu posso melhorar nessa área, né? E é da vida da gente, a vida que a gente vive. Então, queria agradecer a vocês pela presença. Tem um cafezinho lá atrás, e a gente vai estar propondo outras conversas, mas no sentido de enriquecer o nosso dia a dia. Tá, a gente vai colocar esse conteúdo no Facebook da igreja. Tá? Se você quiser imprimir, ler, fica à vontade. A ideia aqui é contribuir mesmo. E eu espero que da próxima vez você consiga trazer alguém com você. Sabe por quê? Uma das coisas que a gente tem que aprender, e eu acho que entender como nação, como país, eu tenho como abençoar alguém e você tem como abençoar alguém. O meu negócio é economia. Eu gosto muito de economia, eu gosto muito do mercado financeiro. Então, que eu puder compartilhar com você e te ajudar a repensar a tua vida financeira, eu acho que vai estar, de alguma forma, te enriquecendo. E você pode fazer isso dentro de uma área que você também domina bem. Né? Aquela coisa do serviço. Né? Da gente ajudar dentro do que a gente sabe, que a gente pode. E a gente pode trazer outras palestras aqui, para a nossa comunidade, para os amigos, para as famílias, para a gente ser enriquecido com esses assuntos, ok? Boa noite aí, obrigado. Vamos tomar um cafezinho.